imagem que emociona e desperta preocupação. Esta foto de urso polar dormindo em um iceberg circulou pelas redes sociais e comoveu os usuários. A cena, captada no arquipélago norueguês de Svalbard pelo fotógrafo amador britânico Nima Sarikany, venceu o Prêmio Internacional de Fotografia da Vida Selvagem. Uma imagem que registra a beleza e, ao mesmo tempo, a fragilidade de um planeta sob a crise climática. Alguns ursos polares enfrentam fome por causa do aumento da temperatura no Polo Norte. A espécie normalmente usa os blocos de gelo do mar como plataforma para caçar focas. À medida que o gelo desaparece, os animais se deslocam e buscam alimento em terra, comendo ovos de aves, frutos silvestres e grama, mas acabam perdendo peso com esse tipo de comida. Segundo os pesquisadores, isso acontece porque eles não conseguem adaptar a dieta às condições do solo. Um estudo publicado em 2021 na revista científica Nature Climate Change acendeu o alerta. A maioria das populações de ursos polares do mundo pode entrar em colapso até 2100, caso a humanidade não consiga frear as emissões de gases de efeito estufa e conter as mudanças climáticas que ameaçam a vida na Terra. Está no ar o Repórter Eco, com informações interessantes sobre os mistérios do cosmos, o plantio de alimentos em área urbana e a sabedoria dos povos indígenas do Brasil. Veja os destaques do programa de hoje. O astrofísico Flávio Alarsa analisa as imagens fascinantes do universo feitas pelo telescópio espacial James Webb. A jornalista e agricultora Cláudia Visoni lança livro que conta a história da primeira horta comunitária em praça pública da cidade de São Paulo. E a escritora, ilustradora e cineasta Rita Carelli fala sobre a beleza e riqueza cultural dos povos da floresta. O telescópio espacial James Webb revolucionou o conhecimento do universo distante e profundo. Vem captando imagens de estrelas, constelações, galáxias jamais registradas com tanta nitidez. O astrofísico Flávio Alarsa explica como as descobertas do cosmos podem ajudar a humanidade a valorizar a vida na Terra. Na tentativa de desvendar os mistérios do universo, o ser humano projeta fantásticos telescópios instalados na Terra ou lançados no espaço. O físico e professor de astronomia Flávio Alarsa descomplica informações sobre os corpos celestes e explica as razões para tentar ver mais longe e mais além. Pensar que dentro de uma galáxia, por exemplo, você tem 200 bilhões de estrelas, 1 trilhão de planetas. Tem que ter vida nesse mundo todo. A gente ainda não conseguiu acessar, não teve nenhum contato com vida, mas é a questão existencial. E a astronomia, ela expõe bastante essa questão. Telescópios vasculham ondas eletromagnéticas no espaço para gerar informações sobre o cosmos. Delas, a luz é a mais familiar, mas existem as ondas ultravioleta, as de rádio e o infravermelho, por exemplo.
O telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, revela imagens fascinantes ao operar na região do infravermelho. A diferença de nitidez em relação ao Hubble, lançado em 1990, é gritante. Basta comparar a nebulosa de Águia, vista pelos dois. O James Webb também mostrou estas galáxias a bilhões de anos-luz, nunca antes vistas, e estrelas da Via Láctea. Aqui vemos Júpiter, com tempestades em formato oval e auroras brilhantes nos polos. Para cada tipo de onda, existe um telescópio espacial próprio. Infelizmente, não tem um aparelho que enxergue tudo. O que o Hubble, às vezes, era um borrão, você pega a mesma imagem do céu, naquele ponto, aquele borrão vira uma galáxia em espiral. O Hubble tem um espelho de 2,5 metros de diâmetro. O James Webb tem um espelho de 6,5 metros. Então, ele consegue obter muito mais informação, muito mais radiação, e aí aumenta a nitidez. Uma curiosidade, as imagens que a gente vê não correspondem ao que o telescópio enxerga. E a gente acha que, se eu olhar no telescópio, eu vou ver essas imagens muito belas. Não é assim. Você pode ter uma imagem muito bela, mas ela é uma composição de ondas, de luz, mais de infravermelho, mais de raio-x. Então, são várias fotos sobrepostas. Então, a foto em infravermelho do James Webb é traduzida com cores artificiais para o nosso olho enxergar. A teoria mais aceita para explicar a formação do universo, a do Big Bang, afirma que ele teria surgido a partir de uma grande explosão cósmica ocorrida há quase 14 bilhões de anos. Observar o céu espacial é olhar para o passado. Imagina uma galáxia que está a 12 bilhões de anos-luz da Terra. E hoje a gente vê essa galáxia, que essa luz saiu dessa galáxia há 12 bilhões de anos atrás. Então, eu não estou vendo a galáxia como ela é hoje. A gente estuda a história, a evolução, observando os objetos muito distantes. Porque quanto mais distante está o objeto, mais antiga é a informação, e eu quero saber como o universo surgiu. A astronomia tem história viva. As observações por telescópios terrestres também são valiosas. A principal região do mundo onde eles estão instalados é o deserto do Atacama, no Chile. Ali, a poluição luminosa das cidades não atrapalha a observação. Os europeus, os americanos, os japoneses vêm fazer os seus telescópios. Aqui nos Andes, uma outra região muito procurada também é o Havaí, porque o Havaí tem altitude. Então, boa altitude, baixa luminosidade, pouco vapor de água é uma receita para você ter um céu límpido. Para entender o meio ambiente, a observação mais importante é a do sistema solar. O planeta Vênus é um planeta que está um pouco mais próximo ao Sol, mas a temperatura média de Vênus é de 500 graus Celsius. Chocante. É uma atmosfera de CO2 com um efeito estufa absurdo. Essa coisa terrível que está acontecendo. E, mas vamos lá para Marte. E vamos lá para Marte. Existe plano B. Fora da Terra é o maior estresse de se viver. Para o professor Flávio Alarsa, tudo isso evidencia a necessidade de cuidarmos bem do planeta Terra, evitando desmatamentos, para que a temperatura do planeta não suba ainda mais. E a coisa já começou a ficar feia. Eu estou até um pouco assustado, porque eu imaginei que isso aconteceria daqui uns 40, 50 anos. A gente está entrando já na grande sexta extinção
de seres do nosso planeta. E é a primeira grande extinção provocada por um ser vivo. Cuidem bem da água, cuide bem da energia, cuide bem de vocês, cuide bem do planeta. Não tem como fugir daqui. Agora, vamos às principais notícias socioambientais do Brasil e do mundo. A área total do planeta coberta por recifes de coral é maior do que se pensava. Cobrem 348 mil quilômetros quadrados da superfície terrestre, área do tamanho do estado de Goiás. É o que revela a pesquisa liderada pela Universidade de Queensland, na Austrália. Os recifes de coral abrigam cerca de 1/4 de toda a vida marinha do globo. A Amazônia tem o 10º mês seguido de redução do desmatamento. A devastação da floresta teve queda de 60%, em comparação ao mesmo período de 2023. Os dados não oficiais são da ONG Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Logo mais, aqui no Repórter Eco, o plantio de alimentos em praça pública. A história da Horta das Corujas é contada por Cláudia Visoni, uma das criadoras da primeira horta comunitária da capital paulista. A Horta das Corujas foi a primeira horta comunitária em praça pública da cidade de São Paulo. Uma das criadoras, a jornalista e agricultora Cláudia Visoni, lançou um livro que conta a história da iniciativa que inspira muitas outras experiências de plantio de alimentos. Quem passa pela Praça das Corujas, na zona oeste da cidade de São Paulo, desfruta de silêncio e tranquilidade. Um oásis longe do trânsito e da correria da metrópole, onde são cultivados alimentos. Fundada em 2012, a Horta das Corujas foi uma das primeiras comunitárias da capital paulista em um espaço público. Os portões estão sempre abertos, seja para visitação, educação ambiental ou fornecer algum item cultivado ali. A gestora ambiental Débora Caldeira trabalha na horta todos os dias por meio de um programa do Ministério do Meio Ambiente e a Prefeitura de São Paulo, junto à iniciativa Sampa Mais Rural, que estimula o desenvolvimento da agricultura em hortas urbanas comunitárias e de pequenos produtores das periferias. É um ótimo modelo para que as pessoas tenham consciência, né, do que é o plantar, dessa integração com a natureza, a importância de você produzir seu próprio alimento, né, que muitas vezes a gente não sabe a origem dele, né, então isso também faz com que a comunidade do entorno, da onde tem esses pontos, ela se fortaleça nesse sentido de crescimento, né, e tem a parte também socioambiental, assim, educacional, até com crianças que vêm, frequentam a horta, já vão conhecendo as espécies, de onde que vem. Isso é muito importante. Cláudio Lorenzo é voluntário da horta desde a implantação. Ele conta que o trabalho com a terra transformou sua vida.
A horta foi se transformando também e a gente foi aprendendo muito nesse período. As pessoas questionavam bastante, né, sobre essa ocupação aqui, que podia gerar resíduos que atraíssem roedores, por exemplo, que é absolutamente infundado, né? Ao contrário, esse é um espaço que preserva a biodiversidade e faz controle, por exemplo, do mosquito da dengue, através de nossas cacimbas, né, onde ficam pequenos peixes que comem os ovos, né, dos mosquitos, fazendo um controle natural, sem pesticidas, né, sem venenos. A história da Horta das Corujas se confunde com a trajetória da jornalista de formação e agricultora urbana Cláudia Visoni, e agora é contada por ela no livro que leva o nome do local. Eu escrevi o livro porque eu achei que era importante que a história da Horta das Corujas fosse registrada. E eu sou a única pessoa que está desde antes de começar a horta até hoje. Então eu achei que essa memória era importante e também há um cenário dos movimentos ativistas mão na massa de ocupação de espaço público em São Paulo da segunda década desse século. O livro Horta das Corujas traz também um guia para plantio urbano. A publicação ressalta a necessidade de envolver as pessoas do entorno. E sem a participação de quem é do local, o manejo com certeza seria equivocado, porque cada horta tem uma vocação, cada horta está muito conectada à sua comunidade, tem características diferentes, porque as hortas são que nem pessoas, cada uma tem uma personalidade, não existe outra igual. O poder público precisa trabalhar em escala e tem uma tendência de fazer as coisas padronizadamente. Não ia dar certo. Batata, abóbora, acerola, banana, pimenta, manjericão, cúrcuma, flores comestíveis. A lista de cultivos aqui da Horta das Corujas é diversificada. A de benefícios para o planeta, as pessoas e a cidade também. Iniciativas como essa promovem o bem-estar, a integração da comunidade, o combate às mudanças climáticas e a segurança alimentar. As hortas nas cidades também abrigam variedade de espécies, principalmente de aves e insetos polinizadores. Investir em políticas públicas para aproveitar áreas ociosas com hortas urbanas contribui para um meio ambiente mais saudável e torna as cidades menos hostis. Veja a seguir aqui no Repórter Eco, o saber tradicional. Conheça o trabalho da escritora, ilustradora e cineasta Rita Carelli. Desde a infância, ela aprendeu a respeitar a cultura dos povos indígenas do Brasil. Filha de antropóloga e de um cineasta indigenista, Rita Carelli usa seus múltiplos talentos na literatura e no cinema para tentar aproximar os brasileiros das culturas indígenas. A escritora, ilustradora e cineasta dedica atenção especial às crianças, para que elas cresçam em um mundo que respeite a diversidade de povos tradicionais. Uma infância marcada pelo trânsito entre cidades e aldeias indígenas. Rita Carelli, atriz, autora e ilustradora de livros, entre outros talentos, cresceu viajando entre dois mundos. Minha mãe é Virginia Valadão, ela era antropóloga, e meu pai é o Vansan Carelli, que tem uma ONG chamada Vídeo nas Aldeias, e há 35 anos ele trabalha com cinema e povos indígenas.
Então, durante a minha infância inteira, eu acompanhei meus pais em pesquisa, em viagem, em filmagem, em vários territórios indígenas pelo Brasil. E isso, de fato, me marcou muito. O livro Minha Família Enauenê é fruto do convívio estreito com a etnia Enauenê-Nauê, no Mato Grosso. A mãe dela trabalhou com esse povo por 8 anos. Ninguém falava português na aldeia e muito pouca gente arranhava Enauenê. Eu era uma das primeiras crianças brancas que eles viam. A gente foi de fato adotado por uma família, a gente tinha uma casa onde a gente dormia, a gente tinha irmãos. Eu tenho irmãos enauenês, né? Minhas filhas têm tios enauenês, né? A gente se fala agora com a internet, eles têm internet na aldeia, WhatsApp, então é foto para cá, foto para lá, essas relações perduram, né? E atravessam gerações. Foi ali que a futura autora de livros desafiou a divisão cultural que determinava o que cabia aos meninos ou às meninas. Elas estão muito mais dentro de casa, nas dinâmicas do fogo, do alimento, das crianças pequenas. Então eu queria estar com os meninos, porque os meninos estavam lá fora, tomando banho de rio, remando. E durante o Ianquá, que é esse ritual que minha mãe documentou, então a gente voltava à aldeia muito durante esse período em que o pátio é proibido para as mulheres. E aí eu inventei essa minha cerimônia de transformação, que foi cruzar a aldeia pelo meio, sendo menina. E aí, enfim, foi um evento na aldeia e aquilo foi aceito, porque eu era uma menina branca, alheia àquele universo. A ligação com o cinema floresceu junto ao povo Enauenê-Nauê. Rita Carelli dirigiu o curta A Era de Lareocotô. E a Okua, Imagem e Memória, foi realizado em parceria com o pai, o documentarista e indigenista Vansan Carelli. Então é um filme muito emocionante, assim, porque os Enauenê estão tomando contato de volta com imagens de 30 anos atrás e vendo quanto eles mudaram em 30 anos, as crianças se relacionando com traços culturais que eles já não tiveram mais contato, né? Manifestando a sua surpresa. O contato com a natureza moldou o coração de Rita. O banho de rio, por exemplo, na aldeia, é uma coisa cotidiana e é uma coisa onde a gente realmente se funde no ambiente, né? Tem uma coisa muito poderosa. As crianças têm essa liberdade de pegar a fruta do pé, de entrar em igarapé e isso eu acho que forma seres humanos com muita autonomia, assim, e com muito respeito à natureza. A coleção Um Dia na Aldeia foi criada a partir do desejo dela e de Vansan Carelli de aproximar as crianças da diversidade cultural indígena. Ela escreveu e ilustrou parte dos volumes, a partir de filmes do Vídeo nas Aldeias. Ela contempla os Igpem, os Panará, os Mbiaguarani, os Axaninca, os Quisede e os Wayampi. Em 2022, ela escreveu Menina Mandioca, que fala das lendas ligadas ao alimento essencial para a sobrevivência dos povos indígenas. Mas antes, o romance Terra Preta. Na mata, todas as referências se perdem. Tudo que você pode ter aprendido na vida urbana torna-se inútil. O livro ganhou o prêmio de melhor romance de estreia na 15ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A protagonista é Ana, filha de um antropólogo que, como autora, perdeu a mãe muito cedo. Essa jovem, ela está fazendo o luto da mãe dela, ela está se reaproximando desse pai, que nessa altura é quase um desconhecido para ela, e ao mesmo tempo eles estão se aproximando do Quarupi, que é a festa dos mortos no Xingu. Então ela vai também fazendo uma reflexão sobre como nós somos órfãos de rituais na nossa sociedade e como nas sociedades indígenas esses momentos de passagem são profundamente marcados.
Estes livros do pensador Ailton Krenak nasceram a partir da vontade de Rita de difundir as ideias dele, com quem conviveu intensamente durante a gravação da série Índios no Brasil. Eu fico brincando que o Ailton foi o guru da pandemia, que o Brasil durante muito tempo deu as costas para suas populações indígenas e para essa riqueza de pensamento que está presente aqui. Para Rita Carelli, demarcar as terras indígenas é fundamental para assegurar esses modos de viver. E esse não é o único sonho. É um momento do protagonismo dos povos indígenas e eles que têm que dizer que Brasil que eles estão sonhando, né? Você falou que eu talvez seja uma caminhante entre mundos e quando a gente pega um livro que conta uma infância numa aldeia, no Médio Xingu, é talvez uma forma da gente se transportar e dar uma espiadinha no que está acontecendo ali, se sensibilizar para a realidade daquele outro, né? Tudo que eu faço tem esse desejo de aproximar, de suscitar curiosidade, de abrir esses horizontes. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. No próximo programa, você acompanha mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor para todas as formas de vida. Até lá!